A situação em Pokrovsk, as tentativas dos russos de avançar na direção de Lyman e os ataques contra alvos estratégicos russos. Este é o mapa da guerra no ar. Eu sou Olé Borisov. Olá. Comecemos com uma visão geral da situação na direção de Pokrovsk. Recentemente, um grupo de sabotagem e reconhecimento russo conseguiu penetrar no centro de Pokrovsk e matou vários civis. Isso foi relatado pelo 7º Corpo de Reação Rápida das tropas de assalto aerotransportadas das Forças Armadas da Ucrânia. No entanto, os militares ucranianos detectaram os ocupantes e os eliminaram dentro do prédio da estação ferroviária. Segundo os militares ucranianos, neste momento a defesa da cidade foi reforçada com forças e meios adicionais. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia informa que os combates continuam e que Pokrovsk continua sendo uma das direções mais intensas. Cerca de 50 ataques foram repelidos pelas forças de defesa, e os combates ocorreram na área das localidades de Volodymyrivka, Rodinsk, Mirolyubivka e Krasny Lyman. Vale ressaltar que o exército russo tenta romper a defesa das forças ucranianas desde o ano passado, sem sucesso. Como resultado, sofreu perdas catastróficas, tanto em pessoal quanto em equipamentos. A seguir, falaremos sobre a situação na direção de Lyman. Aqui, os ocupantes russos tentam avançar para expandir a chamada Zona Cinzenta. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia aponta que foram registradas ofensivas na área do assentamento de Zarishny. As forças de defesa da Ucrânia repeliram os ataques russos e estes recuaram. Também foram registradas ofensivas dos invasores nas áreas das localidades de Novy Mir e Seredny. Todos os ataques foram repelidos. A seguir, falaremos sobre a direção de Pivnitny Slobozhansk. Aqui, os russos tentam atacar as posições ucranianas. Os combates ocorreram na área dos povoados de Kindrativka e Yunakivka. As forças de defesa repelem os ataques e empurram o inimigo para trás. Além disso, o Serviço Estatal de Fronteiras da Ucrânia compartilhou um vídeo mostrando drones ucranianos destruindo equipamentos e abrigos russos. Foi registrada a destruição de antenas de comunicação, veículos e posições russas. Também foi relatada a eliminação de efetivos russos. Essas perdas dificultam para os ocupantes o planejamento de ofensivas e interrompem a logística do fornecimento de armamentos. A seguir, falaremos sobre os ataques contra as refinarias russas. As forças armadas da Ucrânia atingiram simultaneamente 3 alvos estratégicos russos. Estamos falando da refinaria de petróleo de Novokuybishevsk, da usina de processamento de gás de Orenburg e da refinaria da região de Samara. Foram registrados explosões e incêndios nas instalações, informou o Estado-Maior. Vale ressaltar que os alvos atingidos estão a mais de 1.000 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, o que, mais uma vez, demonstra a capacidade dos drones ucranianos de atacar alvos no interior da Federação Russa. Mais detalhadamente sobre os recentes ataques às refinarias na Rússia, conversaremos com Dmytro Znehirev, analista militar e político. Dmytro, olá. O número de refinarias operacionais na Rússia está diminuindo. Avalie os danos e as destruições. Segundo as estimativas do próprio lado russo, das 38 refinarias em operação, cerca de 40% interromperam parcial ou totalmente o ciclo de produção. Esses são dados do próprio lado russo. Além disso, os próprios russos avaliam os prejuízos à economia russa causados pelos ataques dos drones ucranianos em aproximadamente 100 bilhões de dólares. No momento, segundo as estimativas também do lado russo, mais de 80 regiões da Federação Russa enfrentam escassez de combustíveis e lubrificantes. Além disso, em meio à escassez de combustíveis e lubrificantes na Federação Russa, o país ocupante tomou medidas sem precedentes, a saber, o aumento das compras de gasolina e diesel na República da Belarus e na China. Segundo estimativas do presidente da Ucrânia, apenas da Belarus, as importações de gasolina aumentaram 6 vezes no último mês. Isso demonstra as medidas sem precedentes tomadas pelo país posto de gasolina na tentativa de salvar a situação dentro da própria Federação Russa, tentando evitar a tensão social resultante da falta de combustível e, consequentemente, do aumento dos preços de combustíveis e lubrificantes, que, aliás, dispararam mais de 50% recentemente. Segundo as estimativas do lado russo, o preço de atacado da gasolina 92 aumentou 50% desde o início do ano. Isso é uma prova clara de que a Federação Russa enfrenta, neste momento, uma crise gravíssima no fornecimento de combustíveis e lubrificantes. Recordo que, segundo declarações do presidente da Ucrânia, a escassez de combustível na Rússia, como resultado dos ataques de longo alcance com drones das Forças de Operações Especiais do Departamento Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, é de cerca de 20%. Esses 20% representam perdas seríssimas para a economia russa. Além disso, vale destacar que a escassez de combustível atingiu diretamente a capacidade do país ocupante de financiar ações militares ativas no território da Ucrânia. Além disso,
A Federação Russa agora se vê diante da questão da continuidade de funcionamento de suas refinarias. A questão é que o lado ucraniano ampliou a produção de drones de ataque com alcance superior a 1.500 quilômetros. Recordo que um tipo de recorde foi estabelecido por um drone do Departamento Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, ao atingir uma refinaria na cidade de Ukhta, a uma distância de 2.000 quilômetros da linha de frente. Os últimos ataques dos drones das Forças de Operações Especiais contra a usina de gás em Orenburg, segundo dados do lado cazaque, levaram à interrupção completa do ciclo produtivo da planta. Além disso, a pedido do Cazaquistão, as autoridades russas não conseguiram dar uma resposta clara sobre quando exatamente seriam retomados os fornecimentos de gás do Cazaquistão para a retomada do ciclo produtivo dessa planta. Isso demonstra que os ataques dos drones das Forças de Operações Especiais atingiram diretamente o equipamento da instalação. Recordo também que, devido à pressão das sanções, a Rússia não tem possibilidade de comprar equipamentos para suas refinarias. E todas as tentativas de estabelecer o chamado trânsito cinza, ou de substituir com equipamentos chineses, resultam literalmente em falhas tecnológicas nas refinarias russas. Vale destacar ainda que a crise de combustível atingiu diretamente Moscou. Os drones das Forças de Operações Especiais e do Departamento Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia realizaram um ataque à refinaria de Ryazan, considerada a maior da Rússia. O principal ponto é que ela fornecia combustíveis e lubrificantes para Moscou e a região metropolitana. E o que é bastante notável, os ataques às refinarias diminuem o ritmo de avanço dos ocupantes russos. Em particular, os ataques contra as refinarias no território da Crimeia, temporariamente ocupada, especificamente contra a base de petróleo de Feodóssia e o terminal de petróleo, praticamente anularam a capacidade do exército de ocupação russo de realizar ações militares ativas na região de Zaporíjia. Isso, por sua vez, levou ao bem-sucedido contra-ataque das forças de defesa da Ucrânia, na região de Zaporíjia, e a libertação de várias localidades. Ou seja, como podemos ver, está sendo exercida uma pressão complexa. No momento dos ataques dos drones ucranianos às refinarias, há um impacto econômico, político, informacional e, consequentemente, militar. Drones interceptores ucranianos de baixo custo estão reescrevendo as regras da guerra, segundo o Business Insider. Em um recente ataque massivo, derrubaram mais de 150 drones. Vamos ouvir a declaração e discutir. Engenheiros ucranianos criaram drones interceptores de baixo custo que já estão abatendo centenas de Shaheds russos. Essa tecnologia está mudando a compreensão da guerra aérea e se tornando um elemento-chave da defesa da Ucrânia. Durante um dos recentes bombardeios massivos, os drones interceptores derrubaram mais de 150 drones russos. Agora, a Ucrânia busca estabelecer a produção de até 1.000 desses interceptores por dia. Dimitro, sua opinião é interessante? Acontece que os drones interceptores ucranianos não apenas mudam as regras da guerra, mas, sem exagero, estão criando novas regras para a segurança geral, não apenas da Ucrânia, mas de toda a Europa? Observe que justamente a experiência ucraniana está sendo integrada aos países da Europa no momento da proposta para a criação da chamada parede de drones, ou seja, precisamente de interceptores de drones, levando em conta a experiência ucraniana. Recordo que a implementação dessa experiência permitiu reduzir significativamente as capacidades da Federação Russa no momento de perpetrar ataques contra instalações energéticas, estações de distribuição de gás e outras empresas cruciais no território da Ucrânia, segundo diferentes avaliações, em até 40%. Trata-se do fato de que a indústria militar e de defesa ucraniana conseguiu criar uma produção de escala sem precedentes, em primeiro lugar, de drones interceptores e, em segundo lugar, da própria tecnologia. Trata-se do que antes, para neutralizar meios aerodinâmicos de ataque, as forças de defesa da Ucrânia eram forçadas a empregar mísseis, cujo custo excedia em várias vezes o custo do próprio drone de ataque, produzido ou pela Federação Russa ou, respectivamente, pelo Irã. E agora o custo de produção do drone interceptor ucraniano é muitas vezes menor do que o custo de produção do drone de ataque. Isso muda radicalmente o próprio caráter das operações de combate. Ou seja, de fato a Federação Russa é obrigada a reconhecer
que a tarefa principal dos seus drones é o esgotamento do sistema ucraniano de defesa antiaérea. No momento do uso de mísseis interceptores caros, ela praticamente fracassou. Além disso, ao ampliar a produção de interceptores, a parte ucraniana inflige, na prática, um golpe tanto militar quanto econômico à Federação Russa, que agora é forçada a reagir a tais know-hows ucranianos. Mas o mais importante, a implementação da experiência ucraniana no sistema de segurança europeu praticamente anula os esforços da liderança política do país ocupante no sentido de desestabilizar a situação diretamente no continente europeu, isto é, no espaço aéreo dos países da OTAN. A Federação Russa contava com o fato de que, por meio do uso massivo de drones, ela poderia exercer pressão político-militar sobre os países da OTAN. Em primeiro lugar, Polônia, os países bálticos, respectivamente Romênia e outros países da OTAN. No momento de ou a cessação da guerra, ou a interrupção da cooperação técnica com a Ucrânia, ou, respectivamente, a mudança efetiva da orientação da política externa desses países. Como vimos, a situação mudou exatamente para o lado oposto. É justamente a implementação da experiência ucraniana que permite agora aos países europeus declarar que tais ameaças por parte da Federação Russa, graças aos know-hows ucranianos, serão neutralizadas, ou seja, reduzidas a zero. Esse é um enorme contributo da parte ucraniana ao sistema de segurança europeu. E não por acaso, os parceiros ocidentais neste momento ampliam em grande escala a produção de drones para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia diretamente em territórios dos países da OTAN. Trata-se em particular da Bélgica, da Dinamarca, do Reino Unido, da Alemanha e de uma série de outros países que compreendem perfeitamente as possibilidades de utilização dessas tecnologias no sentido de reduzir a pressão político-militar do país ocupante. Mais um ponto importante. Os sinais vindos dos russos estão longe da realidade. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reagiu à declaração sobre uma possível entrega do Donbas em troca da troca de certos territórios. O presidente Zelensky também afirmou que não dará nada de presente a Putin. Trump está exercendo pressão? Você vê isso agora? E existe alguma possibilidade de Trump pressionar mais Putin para alcançar uma paz justa? Sim, a pressão dos Estados Unidos ocorre justamente no contexto da suspensão do caráter ativo das operações de combate ao longo da linha de contato. Ou seja, não se fala em concessões territoriais por parte da Ucrânia, nem em qualquer transferência de controle sobre todo o território da região de Donetsk. Os Estados Unidos não falam nem do lado ucraniano, nem da Rússia. E note, não por acaso já houve reação do lado russo quando Peskov declarou que a posição da Rússia não mudou após as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a necessidade de interromper as hostilidades na atual linha de contato. Ou seja, esse cenário não atende aos interesses do país ocupante. Quanto à pressão dos Estados Unidos, vale destacar que, além da retórica sobre a possível transferência de Tomahawks, os Estados Unidos anunciaram a ampliação da produção de drones de ataque com alcance de até 1.600 quilômetros, o que de fato corresponde às mesmas características técnico-táticas dos Tomahawks. Os Estados Unidos também transferiram de forma emergencial aviões F-35 para a Bélgica. Lembro que é justamente com esse país que a Ucrânia assinou um acordo para a transferência de caças F-16, e a condição imposta pela Bélgica era receber F-35 em troca dos F-16 fornecidos às forças de defesa da Ucrânia. No momento, o lado belga declarou que entregará, em um futuro muito próximo, cerca de 30 aeronaves F-16 às forças de defesa da Ucrânia. Isso representa um reforço extremamente significativo das posições ucranianas, não apenas na linha de frente, mas também, consequentemente, nas chamadas frentes diplomáticas. Trata-se do fato de que, junto com os F-16, os Estados Unidos estão fornecendo também sistemas de ataque ERAM, com alcance técnico de 450 quilômetros. Recordo que o famoso míssil americano ATACMS tem alcance de cerca de 300 quilômetros. Portanto, trata-se de uma pressão militar sem precedentes dos Estados Unidos sobre a Federação Russa, com o objetivo de forçar o ditador russo a sentar-se à mesa de negociações. E em condições que atendam, em primeiro lugar, aos interesses do lado ucraniano. Lembro ainda que, no momento,
A Ucrânia controla cerca de 33% do território da região de Donetsk, incluindo os maiores centros industriais da região. A aglomeração Sloviansk-Kramatorsk, composta por 4 grandes centros industriais: Kramatorsk, Sloviansk, Kostiantynivka e Drushkivka, além da aglomeração de Pokrovsk e também as cidades de Liman e Siversk. Dimitro, muito obrigado por ter encontrado tempo para se juntar à nossa transmissão. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.